Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso vídeo sobre teologia, estudo sobre a palavra de Deus, assuntos pertinentes às escrituras. E hoje nós vamos começar uma série sobre a revelação de Deus. Como é que Deus se revela aos homens? Como é que surgiu essa questão da revelação de Deus a nós? E é isso que nós vamos tentar explicar da melhor maneira possível, mais teológica, bíblica possível, sobre a revelação de Deus. Então essa é a nossa temática no dia de hoje. Aperte os cintos, pegue seu bloquinho de anotações, faça as suas anotações, deixe seus comentários, siga o nosso canal. A revelação de Deus. Deus quer se revelar a cada um de nós. Nós estamos baseados em Deuteronômio 29:29. A Bíblia diz que o oculto pertence a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Ou seja, Deus quer se revelar aos seus filhos amados, aos filhos de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Historicamente, as duas maneiras por meio das quais Deus tomou a iniciativa de revelar a si mesmo foram chamadas de revelação geral e revelação especial. A revelação geral aqui inclui tudo o que Deus revelou do mundo à nossa volta, inclusive o homem, ao passo que a revelação especial aqui inclui as várias maneiras que ele usou para comunicar sua mensagem compilada na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. A revelação geral, algumas vezes é chamada também de teologia natural, e a revelação especial é chamada de teologia revelada. Mas claro, o que é revelado pela natureza também foi revelado, obviamente, na teologia. Lembrando que teologia, theos é Deus, logia, estudo, ciência, discernimento, compreensão acerca de Deus. Alguns autores usam o termo pré-queda para designar a revelação geral a todos os homens, e pós-queda ou sotérica no sentido de salvação, para a revelação especial de Deus aos homens através das Escrituras Sagradas. Contudo, tanto a revelação geral quanto a especial provém do mesmo Deus e são a respeito de Deus. É uma revelação a respeito do próprio Deus. Na maior parte daquilo que nós falaremos, nós estaremos discutindo aqui a revelação geral, deixando, é claro, outros aspectos da doutrina da revelação para um outro momento aqui nesses vídeos que nós vamos falar. Quanto à revelação geral, quais são as evidências para a existência de Deus? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e também vamos falar sobre a revelação especial, que por outro lado geralmente pressupõe a existência de Deus, e é o que nós cremos, que Deus existe, ok? Então, claro que aqui nós estamos falando tudo dentro da cosmovisão, dentro da visão de mundo, da perspectiva cristã, baseado em que nós cremos que tudo aquilo que Deus revelou aos homens se encontra na palavra de Deus ou nas Escrituras Sagradas. Quais são as características gerais da revelação geral? Primeiro, a revelação geral é exatamente o que indica, ou seja, ela é geral. Ela é geral em sua abrangência, ou seja, afeta todas as pessoas, sejam boas ou más, sejam crentes, incrédulos. Está lá em Mateus 5:45. Em Atos também 14:17 fala um pouquinho sobre essa revelação geral de Deus a todas as pessoas, todos os homens. É geral também no aspecto geográfico, ou seja, engloba todo o planeta Terra, conforme o Salmo 19, versículo 2. Ela é geral também na sua metodologia, ou seja, utiliza meios universais, como, por exemplo, o calor do sol dado aos homens, que afeta tudo e todos, e também a consciência humana, que faz parte da condição humana, conforme Romanos 2, de 14 a 15, que Paulo aqui chama da lei de Deus inscrita nos vossos corações, em cada coração. Então, se tem uma lei de Deus inscrita nos nossos corações, essa lei é a nossa consciência, que nos faz perceber que existe uma lei moral subscrita, inscrita, intrínseca à condição do homem, ou seja, dentro de cada coração humano. Então, essa revelação, obviamente, geral, afetaria todas as pessoas, independente de onde estejam e também de que época em que tenham vivido. Pode trazer luz e verdade a todos os homens, mas, se rejeitada pelos homens, trará sobre si mesmos
condenação e juízo eterno. Quais são os meios da revelação geral? É muito importante a gente entender um pouquinho sobre isso. Primeiro, a revelação geral chegou à humanidade de diversas maneiras, de diversas formas. Em primeiro lugar, como é que essa revelação geral chega até nós, chega aos homens, em todas as épocas, em todos os tempos? Através da criação. O primeiro meio de Deus se revelar de maneira geral a todos os homens é pela criação, né? Ou seja, de maneira simples, essa linha de evidência traz o argumento cosmológico, cosmo de mundo, lógico, estudo do mundo sobre a existência de Deus, e afirma que o universo ao nosso redor é um efeito que requer uma causa adequada. Quem é essa causa primeira? Deus. Então, quais são os pressupostos quando nós falamos disso? A linha de raciocínio, a lógica desse fato. Essa linha de evidência depende de 3 pressupostos. Primeiro deles, todo efeito tem uma causa. Ou seja, se existe uma criação, é porque existe um Criador. Segundo, o efeito causado depende da causa que o gerou. Ou seja, se houve uma criação, é porque houve uma causa primeira, uma causa que o gerou, ou seja, um Deus criador de todas as coisas. E terceiro lugar, a natureza não pode originar a si mesma, ela não sai do nada, não. Ela teve uma causa originária, uma causa criadora. E esse Criador, nós sabemos, é o Deus da Bíblia, o Deus das Sagradas Escrituras. Qual é a argumentação que nós utilizamos com base em tudo isso que nós estamos falando? Se algo existe hoje, ou seja, o cosmos, o universo, ou veio do nada, ou foi gerado de algo que deve ser eterno. Nós cremos na segunda opção. Foi gerado por algo que é eterno, nosso Deus. Esse algo eterno da segunda opção pode ser tanto o próprio cosmos, que precisaria ser eterno, ou ter um princípio eterno, quanto o acaso ou até mesmo Deus, que é o ser eterno. No nosso caso, da Bíblia, é Deus, o Deus eterno que fez todo o cosmos ou universo. Então dizer que o cosmos veio do nada, remete-nos à ideia de que ele criou a si próprio, que o universo criou a si mesmo. Isso é uma contradição lógica, pois para algo gerar a si mesmo é necessário que ele, ao mesmo tempo e da mesma maneira, exista e não exista. Além disso, a autogeração jamais foi cientificamente demonstrada ou comprovada. Ou seja, nem a ciência acredita nesse fato. Ou seja, outra questão muito importante, uma variação desse ponto de vista que afirma a eternidade da matéria é chamada de teoria do estado eterno. Ela sugere que a matéria é constantemente criada perto do centro do universo e destruída no perímetro mais externo do espaço. No entanto, não há evidências para apoiar essa teoria. Caso fosse verdade, isso violaria a lei da conservação de massa e de energia, que é uma lei universal que a própria ciência instituiu. Então, será que essa questão de causa e efeito não se aplicaria também a Deus ou a Deus? Ele também não é um efeito que necessita uma causa? E a resposta é não. A Bíblia afirma que não, pois Deus não é um efeito. Um efeito é algo que requer uma causa. Deus é eterno, criador de todas as coisas, a causa primeira de tudo que existe nesse cosmos ou nesse universo. Se o cosmos não gerou a si mesmo, então deve ter a sua origem em algo eterno, ou seja, o Deus da Bíblia. Uma opção é entender que o processo cósmico é eterno, mas isso dificilmente será considerado. Na verdade, quase todos acreditam que o universo teve um início, independente de há quanto tempo isso possa ter ocorrido. Outra hipótese é da existência de algum princípio eterno, no caso, ou de uma inteligência cega. Acreditar também nessa opção requer muita fé. E é possível demonstrar matematicamente que o acaso, ou seja, algo aleatório, não poderia ter produzido o que vemos hoje no universo. O universo é tão complexo, cheio de tantas coisas, que até hoje o homem está tentando descobrir coisas novas no universo. Mesmo que fosse capaz de produzir moléculas e átomos, a matéria-prima do universo, esse princípio inanimado, também seria capaz, será, de gerar os aspectos imateriais da vida, como por exemplo a alma do homem ou o espírito humano? E a terceira opção é o argumento teísta, ou seja, daqueles que acreditam em Deus, ou seja, esse ser eterno, Deus que criou o cosmos, sim, é o Deus da Bíblia.
Isso não significa que o universo revele todos os detalhes do caráter desse ser eterno, mas implica que existe um ser inteligente, vivo, poderoso que formou o universo. Vivo porque a não vida é incapaz de gerar a vida. Poderoso porque essa é a natureza do que foi formado. E inteligente porque existe ordem e harmonia no cosmos, algo que o acaso não conseguiria gerar. Daí surge também a teoria criacionista, ou também conhecida como a teoria do design inteligente. As escrituras, o que dizem sobre tudo isso, esses meios da revelação geral? Duas passagens chaves das escrituras mostram a criação como um canal de revelação de Deus. A primeira delas está no Salmo 19, de 1 a 6. Nós vamos ler aqui Salmo 19, de 1 a 6. Presta atenção, fala um pouquinho sobre isso que nós estamos abordando. A Bíblia diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso e nada foge ao seu calor. Ou seja, o que nós vemos aqui no Salmo 19, de 1 a 6? Nesse salmo especificamente, Davi escreveu sobre, em primeiro lugar, a continuidade da revelação de Deus por meio da criação, do versículo 1 ao versículo 2. Ou seja, os verbos aqui expressam uma ação contínua, indicando que os céus, o firmamento, o dia e a noite, continuamente proclamam a glória de Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ele também escreve, num segundo momento, o centro, ou seja, a arena dessa revelação, que é o cosmos, ou universo, quando ele relata no versículo 4 os céus e a terra. Em terceiro lugar, nós vemos o caráter dessa revelação, que é bastante claro, mesmo não sendo verbal, que está no versículo 3. Em quarto lugar, atinge todas as pessoas de todos os lugares, ou seja, ela recobre a terra toda e todo mundo pode percebê-la. A maioria das pessoas consegue perceber o sol e o ciclo do dia e da noite, até mesmo os cegos são capazes de sentir o calor do sol, é o que nós vemos aqui no versículo 6. Então essa revelação deve levantar dúvidas na mente das pessoas, como por exemplo, de onde viria esse calor? Quem criou o sol? E além disso, no quinto momento desse texto, o conteúdo dessa revelação é duplo e revela algo a respeito da glória e da grandeza de Deus. É o que nós vemos plenamente nesse salmo, a glória e a grandeza de Deus, ou seja, a fonte primária, a causa primária de todas as coisas é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, desse cosmos maravilhoso. Outro texto muito importante é Romanos 1, de 18 a 32. Você lê aí na tua casa, não vai dar tempo, nós lemos aqui. Romanos 1, de 18 a 32, nessa passagem chave, a ênfase está na revelação da ira de Deus. Por quê? Pois a humanidade rejeitou o que poderia conhecer sobre o Senhor por intermédio da sua criação. E aí nós vemos algumas coisas muito interessantes. A revelação da sua ira, no versículo 18 de Romanos capítulo 1. Ou seja, a ira de Deus é revelada contra todos aqueles que suprimem a verdade e que praticam a iniquidade. Vivem como se Deus não existisse. Os detalhes de como essa ira é revelada são mencionados no final, entre os versículos 24 a 32. Também nós vemos no segundo momento, de Romanos 1, de 18 a 32, os motivos para a ira de Deus cair sobre a humanidade. Existem dois motivos que se encontram no versículo 19 a 23. Primeiro, é possível conhecer algo a respeito de Deus, mas em vez de receberem essa verdade, as pessoas rejeitaram a revelação e realmente se corromperam, se perverteram. O cosmos também, ou seja, as coisas que... Só um pouquinho, as coisas que... E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso.
as coisas que Deus criou, né, que foram criadas por esse Deus maravilhoso, foram criadas, revelam claramente, desde o início da criação, o poder de Deus e a natureza divina desse Deus maravilhoso criador. Em outras palavras, ao observarmos o universo e a natureza divina, né, nós vemos o tempo todo esse poder de Deus e a natureza divina. Quando observamos o universo e ao seu redor, toda a humanidade deveria reconhecer que existe um ser supremo, um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra. Ao invés disso, os homens rejeitam essa verdade e criaram ídolos para si, apesar de serem muito superiores aos próprios ídolos. Terceiro lugar que nós vemos nesse trecho, o resultado da sua ira, que nós podemos encontrar do versículo 24 a 32. Pelo fato de os homens terem rejeitado essa revelação geral, a revelação do caráter de Deus, dos seus atributos invisíveis, a Bíblia diz, Deus os entregou, no versículo 24, 26 e 28. Alguns pensam, né, que isso foi uma permissão dada às pessoas para que sofressem as consequências de seus pecados. Mas o verbo aqui está na voz ativa, nos versículos 24, 26 e 28, indicando que o Senhor tomou uma atitude a respeito da corrupção dos homens. Outros também interpretam esse verbo em sentido restritivo, isto é, Deus privou o homem da graça comum. Outro grupo entende que essa foi uma atitude positiva que demonstra o juízo divino ao entregar as pessoas para serem julgados. E essa noção inclui um sentido privativo, mas é um ponto de vista que enfatiza mais a ação do que a permissão. Essa perspectiva entende ao mesmo tempo que as pessoas são responsáveis por suas atitudes pecaminosas. Vou repetir, todo ser humano é responsável por suas atitudes pecaminosas. Lá em Efésios 4,19, Paulo usa o mesmo verbo. E o homem é condenado justamente porque não aceitou o que Deus revelou sobre si mesmo por meio da criação. Um grande teólogo chamado Norman Geisler reafirmou o argumento cosmológico da seguinte forma: existe um ser, ou seja, seres limitados e mutáveis, os seres humanos. Negar isso exige uma confirmação de um ser existente. Por isso, anula a si mesmo. Segundo lugar, a existência presente de cada ser limitado e imutável, como por exemplo seres humanos, foi causada por um outro ser. Ou seja, a potencialidade dessa existência somente pode ser utilizada por outra existência, uma existência superior, ou seja, o próprio Deus. Terceiro lugar, não pode haver um regresso infinito até o que gerou esse ser. Quarto lugar, logo existe uma causa primária para a existência atual desses seres, ou seja, os seres humanos. Essa causa primária deve ser infinita, necessária, eterna, simples, imutável e única. São as características do Deus da Bíblia. Ao comparar também o ser defendido por essa linha de argumentos com o Deus das Escrituras, concluímos que eles são idênticos. Ou seja, o Deus da Bíblia é o Deus que cumpre todos esses argumentos que nós falamos, lógicos, para o cumprimento de tudo isso que nós estamos falando, ok? E logo em seguida, no vídeo seguinte, nós vamos falar um pouquinho mais, num segundo momento, sobre essa revelação de Deus, um segundo vídeo sobre a revelação de Deus, ok? Dê um joinha, faça seus comentários, comente abaixo, dê sugestões de novos itens, novos assuntos. Que Deus te abençoe. Lembre-se, as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, mas o oculto pertence a Deus. Deuteronômio 29, 29. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Amém.